Dali, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Você acredita que encontraram um metal extraterrestre e um tesouro? Meus nobres, essa e mais outras estão aqui no nosso vídeo. A gente vai ver os detalhes disso aqui, mas de antemão eu sempre sou muito sincero com vocês e eu já vou abrir o jogo. Para mim, o que acontece é que havia uma tecnologia no passado, certo, desconhecida. Se veio através de ensinamentos alienígenas, se foi coisa espiritual, aí eu deixo aberto, certo? Aí é cada um de vocês que tem que ter a sua própria opinião. Na minha, acho que existem processos que os antigos conheciam e que acabaram sendo perdidos, e cada vez mais, quando a gente pesquisa a fundo, a gente encontra isso, né? E esses dias encontraram uma máquina de fazer cálculo, eu falei aqui para vocês, né, que veio aparecer muitos anos depois, lá na época da Grécia Antiga, né? Mas já se tinha o equipamento muito antes dela própria existir. Então são coisas que nos provam todos os dias que a gente não pode ter aquela opinião formada para tudo, como já dizia a música, né? Aquela velha opinião formada sobre tudo, porque chega novas peças. É como um enorme quebra-cabeça, você de repente com poucas peças tem uma visão de como é aquilo e vai chegando mais peças e vai ampliando, né, essa visão. Então é mais ou menos isso. E como eu sei que você tá pra lá de curioso e quer saber se foi ET, se foi tecnologia, se algo está perdido, pega agora mesmo o sanduíche de sardinha com ketchup, é uma delícia, e vamos iniciar o nosso quadro. Alienígenas podem ter visitado o nosso planeta? Esses seres vêm de outros mundos ou de outras dimensões? Será que esse é o novo termo para entidades espirituais que já foram adorados na história como deuses? Bom, quanto mais olhamos para o passado, mais noção que algo estranho acontecia nós temos. E é nessa hora que converge as teorias, né? Tanto para quem acredita em entidades espirituais, como quem acredita em uma civilização ultramoderna, ou até seres guiando a humanidade naquelas épocas remotas. Parece que nesse momento elas começam a converger que, seja uma coisa ou outra, aconteceu algo muito estranho. A matéria que se encontra no Olhar Digital, ela diz o seguinte: metal extraterrestre é encontrado em tesouro da Idade do Bronze. A análise de tesouros da Idade do Bronze revelou uma descoberta surpreendente. Segundo um novo estudo divulgado por pesquisadores do Museu Arqueológico Nacional da Espanha, pelo menos 2 artefatos foram produzidos com metais vindos de meteoritos. Além disso, o trabalho sugere que a tecnologia e as técnicas de metalúrgicas usadas na região da península, até aqui, né, meus irmãos, até aqui, tudo bem, né? Pode ter caído esse meteoro lá, eles viram que tinha um material diferente e era muito comum os artesãos da época criar alguma imagem, né? Os artistas da época fazer alguma escultura com aquele novo material. Agora, olha onde essa hipótese não encaixa bem. Além disso, o trabalho sugere que a tecnologia e as técnicas de metalurgia usadas na região da Península Ibérica, naquele período, há mais de 3.000 anos, eram muito mais avançados do que pensávamos. Entende, meus irmãos? As obras do passado, esses dias também, se você acompanha o nosso canal, você está na vantagem, né? Mas nesses dias, os caras começaram a cavar como um tatu e encontraram uma cidade, né, submersa. Há um tempo atrás também descobriram vários túneis, né, que ligavam a cidade, literalmente uma cidade subterrânea. Aí é que tá, faça o orçamento, pergunta a um engenheiro, faça suas próprias pesquisas. Hoje tem a IA aí para você perguntar quanto seria, né? Faça um espaço assim de metros quadrados para você ver o quão caro seria para fazer hoje em dia esse tipo de obra. Isso com todos os materiais que nós temos, as máquinas, o conhecimento na área da engenharia, arquitetura e etc, etc. E daria muito trabalho, precisaria de muitos profissionais se você quisesse fazer uma cidade subterrânea. Aí quando você lembra dessas épocas remotas e o que os cientistas nos dizem, olha, era esse equipamento que eles tinham, era assim que eles se comportavam, eram ignorantes, a cultura era isso, era aquilo. Quando você diz, tá certo, eles eram ignorantes, eu acredito nisso, e você vê o que eles construíram, não bate, meu irmão. Não bate. A menos que você acredite que vê um disco a voador, porque nem voador, tem que ser um disco a voador. Já chegou meu disco voador! Né? E construiu tudo. Somente assim, para encaixar a teoria. Porque ou eles eram avançados ou eles eram ignorantes. As duas coisas não dá para ser, né? Olha só, o tesouro de Villena é composto de 66 objetos, feitos principalmente de ouro, e foi descoberto há mais de 60 anos, em 1963, no que hoje é Alicante, na Espanha. Desde então passou a ser considerado um dos exemplos mais importantes das capacidades das populações da Idade de Bronze na Península Ibérica e em toda a Europa. No entanto, determinar a idade exata da coleção se mostrou um grande desafio em função de 2 artefatos em particular. Segundo os cientistas, ambos têm uma aparência ferrosa,
o que não faria sentido, uma vez que a Idade do Ferro só começou até cerca de 850 a.C., e algumas análises apontaram que os materiais foram criados entre 1500 e 1200 a.C., ou seja, quase o dobro, né, meus irmãos? 850 seria, né, quando começou a mexer com ferro, mas é 1500 a 1200, muitos anos, muitos séculos depois. Como é que explica isso aqui? Diversas teorias já foram apresentadas para resolver esse impasse. Uma das mais interessantes defende que esses materiais tenham sido feitos a partir de metais que vieram de fora do nosso planeta. Segundo os cientistas, o ferro dos meteoritos tem um teor de níquel muito maior do que o ferro extraído do solo da Terra. Assim, uma equipe de pesquisadores resolveu testar cuidadosamente os dois artefatos e determinar quanto níquel eles continham. Eles coletaram amostras e submeteram o material à espectrometria de massa para determinar sua composição. Apesar do alto grau de corrosão que altera a composição elementar do artefato, os resultados sugerem fortemente que os objetos foram feitos de ferro vindo de meteoritos. Mas isso aqui, na verdade, é uma teoria, né? É uma teoria deles que não conseguem explicar como algo que não podia ser feito numa época, repito, eles começaram a mexer com ferro muitos séculos depois, e eles não conseguem entender como isso pode ter sido criado antes. Então vamos explicar com meteorito, né? A conclusão foi descrita em um estudo publicado na revista Trabalhos de Pré-História, e na teoria acabaria com a discussão. O problema é que o fato dos artefatos estarem corroídos faz com que os resultados do novo trabalho não sejam conclusivos. A própria equipe do Museu Arqueológico Nacional da Espanha destaca que existem técnicas mais recentes e não invasivas que poderiam ser aplicadas aos objetos para obter um conjunto mais detalhado de dados. Quem sabe assim esse mistério seja finalmente revelado. Para mim, meus irmãos, aí sim, minha opinião agora, isso aqui não veio de meteorito coisa nenhuma, né? Coisíssima nenhuma, é a coisa mais difícil, inclusive eles mesmos falam, né? Desses meteoritos chegarem intactos aqui, isso é muito, muito, muito raro. E aí vem toda aquela questão, né? Os caras encontrar isso, levar para a pessoa certa, né? Se juntar a um tesouro, é muito difícil. E também tem outra questão histórica. Se isso tivesse realmente acontecido, teria algum desenho, algum documento que provasse que isso aconteceu, né? Eles não pesquisam a história desses povos, então deveria ter em algum lugar um relato, né, de um tesouro que foi construído com algo que veio do céu, que deveria ser visto, no mínimo, como uma coisa divina. Mas não, você vê que era valioso, mas está junto com outras peças aqui mesmo da Terra, né, segundo eles. Então não faz muito sentido se você, inclusive, raciocinar sobre a própria cultura desses povos nessas épocas. Então não bate, família, não bate. Eu digo a vocês porque pesquisa é quase 11 anos, são 10 anos agora. Ano que vem, se Deus permitir, faremos 11 anos. Então é muita pesquisa, eu já vi muita coisa e garanto para vocês que não cola, né? O que existe mesmo, e isso qualquer pessoa pode perceber, é uma tentativa de dizer é isso e acabou, né? É assim em vários assuntos, inclusive com o formato, né, do mundo que a gente vive. Tem muita gente que questiona e tem que questionar mesmo, né? Se há argumentos, né, se há provas que podem ser feitas e tá dando errado, vamos debater, vamos explicar por que debater pode ser tão ruim, né? O grande problema é que as pessoas começam realmente a ver que há indícios de que tudo não é preto no branco como eles querem que você acredite, e aí começa a se proibir, né? Aí começa a vir as restrições. Os inteligentes que não gostam, né, de pensar muito, porque tem muita gente, meus irmãos, que você diz assim, não, esse cara tem um monte de diploma, e era o que o Dr. Enéas dizia. Às vezes o cara é formado, é um cara extremamente conceituado, mas é um cara burro. Por quê? Porque ele não pensa, ele não raciocina. Aí vem um cara lá de nós e não tem nem metade da formação daquele cara, porém ele raciocina sobre as coisas. E Enéas falava isso. Você vê como Enéas era grande até nesses assuntos, né, totalmente fora de política. Ele dizia, eu já conversei, né, com gente que é formado, a pessoa é bem informada, é bem instruída, porém ela não raciocina bem. Aí você conversa às vezes com um cara do campo, o cara não tem instrução nenhuma, mas é inteligente, ele sempre está raciocinando. E eu acho que eu e muitos aqui do canal nos enquadramos nisso, né? Porque, cara, estudar é a melhor coisa do mundo. Agora, o problema é você começar a colocar isso como uma ciência exata, né? A ciência, ela sempre evoluiu e você vê que parece que nos últimos anos a gente tá meio travado, né? Tá meio travado, não tem dado aqueles pulos muito grandes como nas décadas de 60, 70, né, que era uma coisa aí, já aquele avanço, né, que mudava literalmente a humanidade. Mas hoje você tá vendo um progresso mais lento. Esses dias mesmo eu encontrei um artigo, e eu quero fazer um vídeo para vocês, de um carro movido a água, que ele foi tirado de circulação, meus irmãos. Isso, se eu não me engano, já na época de 60, 70. Então, quem é que tá pagando pra gente ficar assim? Quem é que tá pagando para que a gente não tenha autossuficiência de verdade? Veja a energia solar. Você vê os caras falando tanto na questão do nosso planeta, mas as coisas que realmente poderiam fazer a diferença, como por exemplo aqui no Brasil, né, Argentina, Paraguai, tantos países aqui ao redor, né, se os países de primeiro mundo estão preocupados conosco,
por que não incentivar, por que não fazer um financiamento em massa para colocar em todas as residências baterias solares? Olha como isso já ia desafogar. Aí você diz, Davi, por que eles não fazem isso? Eu te respondo, eles não fazem isso porque o interesse não é o que eles dizem que é. O interesse é econômico, meu irmão, sempre foi econômico. E isso vai em praticamente todos os assuntos. Então, seja o que for que realmente tenha no passado, o segredo está guardado a 7 chaves, não vai chegar na nossa mão. A única coisa que a gente pode fazer de fato é especular. Por quê? Porque provas reais nós não vamos ver. Nós vamos ter no máximo os indícios. E isso ainda apontando o dedo, isso ainda recebendo muitas vezes o carimbo da Wikipédia. É o que nos restou. E aí também, né, os intelejumentos também ainda pra vir criticar, né? Porque, cadê as provas? O intelejumento ele quer o diploma. É por isso que eu tomo aí, ó, miséria, o diploma de... que você quer, ó, tá aí, ó, bem grandão, ó. Diploma de jumento, né? Porque os intelejumentos é isso. Não tem negócio. Então é isso, meus irmãos. Esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. E eu não faço vídeo aqui para que vocês repitam o que eu estou falando. Eu faço vídeos aqui para que você raciocine, para que você veja que tem outras visões do negócio, né, meus irmãos? A pior coisa é quando a gente se fecha para as informações. Eu particularmente vejo já uma linha, né, que liga várias teorias, como eu falei no começo do vídeo, né? Tanto alienígena como uma civilização tecnológica. Eu vejo que alguns pontos dessas teorias acabam convergendo em algum lugar, né? E eu acho muito interessante, eu vejo isso com muita empolgação. Eu não me sinto contrariado por aparecer uma peça ou outra que nos ajuda a entender melhor o cenário, né? A imagem que está sendo montada. Eu acho que o problema todo é quando você diz, não, eu já sei, é isso, né? É aí que a gente quebra a cara. Então, sempre digo aqui a vocês, eu acho que é isso. A minha opinião é essa, baseada nesses fatos. Certo, meus irmãos? Então é isso. Fiquem com Deus, que Ele proteja cada um de vocês, abra a mente de vocês, o coração e proteja sempre. Um abraço, meus irmãos, e fui!